Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Anderson Carvalho. Nesta videoaula, eu vou explicar a matéria do Plano de Estudo Tutorado do curso Técnico em Vendas Matemática Aplicada. Então, vamos lá. Na semana 1, unidade temática, razão e proporção, objetos do conhecimento. Promover ao aluno uma visão geral sobre princípios da razão e proporção, habilidades, relacionar os conceitos de razão e proporção para uso diário, conteúdos relacionados, fundamentos da razão e proporção, tema, razão e proporção, introdução. O conceito de proporção tem uma importância muito grande, não apenas em matemática, mas também no cotidiano. Frequentemente empregamos proporções em nosso dia a dia, embora sem utilizar símbolos matemáticos. Quando fazemos uma justa crítica de uma estátua, dizendo que ela tem uma cabeça muito grande, não estamos nos referindo à medida absoluta da cabeça. Em uma estátua, a cabeça pode ser muito grande, mesmo medindo a metade, um quarto ou um décimo da cabeça verdadeira. É muito grande, proporcionalmente ao conjunto da própria estátua. O estudo de proporções é de inestimável valor para nós, já que todos os temas a serem desenvolvidos nesse livro se baseiam nas grandezas proporcionais. 1.2 Razões. 1.2.1 Razões de dois números. Então aqui nós vamos falar de razão de dois números. Razão do número A para o número B, diferente de zero, é o quociente de A por B. Indicamos A sobre B ou A dividido por B. Lemos A para B. Os números A e B são termos da razão. A é chamado de antecedente e B consequente da razão. Exemplos. Número 1. A razão de 3 para 2 é 3 dozeavos, né? Que é igual a 1 quarto. Por que é 1 quarto? Aqui, ó, eu tenho a razão, né, de 3 para 12. 3 dozeavos. Aqui dá para me simplificar essa fração, deixar ela numa forma redutível. O que aconteceu aqui? Ó? Por que ficou 1 quarto? Então, o que acontece? Eu divido o antecedente e o consequente pelo mesmo número. Então, aqui, ó, dá para me dividir o antecedente por 3 e o consequente por 3. Então, o que vai ficar aqui? Ó? 3 dividido por 3 dá 1. 2 dividido por 3 dá 4. Então, vai ficar 1 quarto. Então, a razão de 3 para 12 é 1 quarto. Não é isso? Aqui, ó, os números A e B são os termos da razão. A é chamado de antecedente e B consequente da razão. Né? Então, aqui o A é o 3, o B é 12. Então, nesse caso aqui, o 3 é antecedente e o 12 consequente. Tá? Número 2 aqui, ó, a razão de 20 para 5. Então, ó, 20 sobre 5 é igual a 4, tá? Por quê? 20 dividido por 5 é igual a 4. Aqui, ó. Isso aqui também é uma divisão. Isso aqui é uma divisão, razão de divisão. Então, se eu pegar aqui, ó, 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4, né? 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, por isso que deu 4 aqui, ó. Agora, 3. A razão entre 5 e 1 meio é. Agora aqui, ó, deixa eu só apagar aqui, a gente vai fazer aqui. O que acontece aqui, ó? Eu tenho 5, aqui está 5 e 1 meio. Aqui eu tenho um número natural e aqui eu tenho um número, né? Está escrito na forma de fração. O que acontece? O 5 eu posso escrever na forma de fração. 5 é igual a 5 sobre 1. Quanto que é 5 dividido por 1? Não é 5? Então aqui, ó, por isso que colocou dessa forma aqui, ó. O que acontece aqui? Como é que a gente vai calcular a razão de 5 e 1 meio? Então, 5 a gente vai escrever na forma de fração 5 sobre 1, dividido, essa fração aqui, ó, aqui é uma fração, e aqui divisão
de fração. Então, esse traço aqui é maior. Está dividindo, né? Então, 5 sobre 1 dividido por 1 meio. O que acontece? Como é que a gente calcula a divisão de frações? A gente conserva a primeira, que é 5 sobre 1. 5 sobre 1. No lugar de divisão, né, que é esse traço maior aqui, a gente coloca vezes e inverte a primeira, a segunda aqui, né, que é 1 meio. Então, como é que a gente inverte? O que é antecedente vai para baixo, né, vai ficar consequente. E o que era consequente vai para cima. Então, vai ficar assim, ó. Aqui não é 1 sobre 2, então vai ficar 2 sobre 1, que é igual. Aí a gente multiplica, ó. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1, 1. 10 dividido por 1 é igual a 10. Atividade 1. Calcule a razão entre os números. Letra A, 256 e 960. Bom, então aqui a letra A vai ficar assim, ó. 256 sobre 960. Então, 256 é o antecedente, 960 o consequente. Então, note aqui, ó, que esses números, né, o antecedente e o consequente, são números pares. Então, o que acontece aqui? Como é que a gente faz aqui? A gente pode reduzir, deixar essa razão, né, irredutível, né, essa fração irredutível. Como é que a gente faz? Divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, aqui dá para me dividir por 2, aqui dá para dividir por 2. Então, aqui, ó, 256 dividido por 2 dá 128. 128 e 960 por 2 dá 480. Então, aqui, ó, como ainda é par, os dois são pares, né? Dá para a gente continuar a divisão por 2. Então, aqui eu vou dividir por 2 e aqui também por 2. 128 por 2 vai dar 64. E aqui 480 vai dar 240. Tá? E aqui vai dar para dividir por 2 ainda e por 2 aqui também. Aí vocês continuam, tá? A B, ó, eu tenho um número decimal aqui, ó. 1,25 e 3,75. Então, aqui a gente lê aqui, ó, 1 inteiro e 25 centésimos e 3 inteiros e 75 centésimos. O que acontece? Aqui vai ficar assim, ó. Agora, números decimais, como eu tenho aqui depois da vírgula duas casas, né? Dois números, ó, 25, né? Centésimo, e aqui também, ó, duas casas depois da vírgula, 375 centésimos, eu posso eliminar a vírgula. Ela vai vir para cá, ó. Aí eu fico sem. Então, o que acontece aqui? Vai ficar assim, ó. 125. 125 sobre 375. Olha, esse 125, né, termina em 5 e 375 também termina em 5. Então, quando o número termina em 5, ele é divisível por 5, né? Então, 125 dividido por 5, a gente pode reduzir, né, deixar redutível, a gente pode dividir aqui o antecedente, o consequente, por 5. 125 dividido por 5, o 5 aqui, ó, vai dar 25. E 375 dividido por 5 dá 75. Aqui ainda dá, ó, para me dividir por 5 aqui, tá? O que acontece? Igual no exemplo anterior,
Aqui, ó. Chegou aqui, ó, 3 dividido por 3 ficou 1, 2 dividido por 3 ficou 4, né? Então, 1/4. Então, aqui não dá para me simplificar mais, então deixa assim, tá? É o que acontece aqui, ó. Na letra A, a gente vai chegar num número que não vai dar para dividir mais, tá? E a letra B aqui também, ó. Vou colocar B aqui. E a letra B aqui também. Agora a letra C. A letra C é 5 e 1/3. Então, aqui eu posso colocar 1 aqui embaixo. Então, vai ficar 5 sobre 1. Então, a C, ó, é 5 sobre 1 e 1/3. Divisão, né? Razão, né? Divisão de frações. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, 5 sobre 1 dividido por 1/3. Então, é igual. A gente conserva a primeira, que é 5. Faz um 5 direito aqui. 5 sobre 1. No lugar de divisão, a gente coloca vezes e inverte a segunda fração aqui. Inverte, ó. Não é 1/3. Então, vai ficar 3 sobre 1. Deixa eu só consertar aqui. 3 sobre 1. E multiplica, ó. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 1, 1. Então, 15 sobre 1, que é igual a 15. Tá? E agora aqui, ó. E, professor, aqui eu tenho fração e número decimal. Então, a D vai ficar assim, ó. A D a gente pode deixar assim, ó. 1/2 e 2/10. Então, 1/2 já está na fração, a gente deixa, e aqui 2/10. Vamos transformar para fração. Então, aqui, ó, 1/2 e 2/10. Eu repito esse número que está na parte decimal aqui, que é 2. Como eu tenho uma casa aqui depois da vírgula, né, que é 2/10, então eu coloco 10 aqui no consequente. Ó, vamos ver aqui, ó. Quando eu vou dividir 2, deixa eu pegar um espaço maior aqui. Vou dividir aqui 2 dividido por 10. 2 dividido por 10, o dividendo é menor que o divisor. O que a gente faz? Acrescenta o zero e a vírgula no quociente e acrescenta o zero no dividendo. Então, 20 dividido por 2 dá 10. Então, o que quer dizer? Aqui, ó, 2/10. É a mesma coisa, né? Então, agora, o que a gente faz? É igual ao que eu expliquei, né? Vai ficar aqui, ó, 1/2 dividido por 2/10. Então, aqui, ó, vai ficar 1/2, conserva a primeira. No lugar de divisão, vamos colocar o vezes. E inverte a segunda aqui, né? 2/10, então vai ficar 10 sobre 2. Aí multiplica, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 2, 4, né? Então, 10/4 vai dar para simplificar por 2 aí. Bom, e aqui na E vai ter que resolver aqui dentro do parêntese primeiro, tá? E o 3 aqui depois a gente pode pôr 3 sobre 1. 1.2.2. Razão de duas grandezas. A razão de duas grandezas, dadas em uma certa ordem, é a razão entre a medida da primeira grandeza e a medida da segunda. Se as grandezas são de mesma espécie, suas medidas devem ser expressas na mesma unidade. Neste caso, a razão é um número puro. Exemplos. A razão de 2 metros para 3 metros. Então, 2 metros dividido por 3 metros é igual a 2/3. Então, metro por metro cancela, né? Então, 2/3. A 2. A razão de 30 decímetros para 6 metros é 30 decímetros dividido por 6 metros. Só que aqui, ó,
não está na mesma espécie, são grandezas diferentes. Aqui está em decímetro e aqui está em metro. A gente tem que deixar tudo na mesma grandeza. Aí eu coloquei a tabelinha aqui, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá? Então, ó, o que é mais fácil aqui? Eu transformar decímetro para metro. Então aqui, ó, 30 decímetro, eu vou transformar em metro. Então, ó, decímetro para transformar em metro, eu estou voltando uma casa, tá? Então, eu vou dividir por 10 aqui, ó. Para transformar 30 decímetro em metro, eu vou dividir por 10. Então, aqui, ó, 30 dividido por 10 vai dar 3, né? 10 vezes 3, 30. Dá 0, resta 0. Então, 30 decímetros é igual a 3 metros. Também tem outra maneira de resolver, ó. Decímetro está aqui. Para voltar para metro, para transformar em metro, eu volto uma casa para a esquerda. Se eu estou voltando, eu vou dividir, não é isso? Então, 30 decímetros, né? 30 dividido por 10, eu volto aqui uma casa aqui, ó, depois da vírgula, né? Por isso que dá 3 metros. Porque 30 decímetros é como se a vírgula estivesse aqui. Eu voltei uma casa, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 3. Então, ó, 30 decímetros, que é igual a 3 metros, então vai ficar, ó, 3 metros sobre 6 metros. Cancela esse com esse. Aqui, ó, o que acontece? Vai ficar 3 sobre 6, dividiu o antecedente e o consequente por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2, né? 6 dividido por 3 dá 2, então 1 meio. Se as grandezas são da mesma espécie, a razão é um número cuja unidade depende das unidades das grandezas a partir da qual se determina a razão. Um automóvel percorre 160 km em 2 horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto em percorrê-la é, então, 160 km dividido por 2 horas. Então, 160 dividido por 2 quilômetro por hora, não. Por isso que está aqui, ó, né? A razão, quilômetro por hora, é igual a 180 km por hora. Então, um automóvel percorre 160 km em 2 horas, né? Então, ele faz 80 km em 1 hora. Então, ó, podemos dizer, então, que esse automóvel faz, em média, 80 km em 1 hora, ou 80 km por hora, né? Então, 80 km por hora. Atividade 2. Calcule a razão entre as seguintes grandezas. Então, aqui, ó, 24 quilos e 80 quilogramas. Então, vai ficar, ó, 24 quilos dividido por 80 quilogramas. Então, aqui é a mesma coisa, vai ficar, ó, quilo dividido por quilo aqui, né? Então, vai ficar 24 sobre 80. Aqui também, ó, como são pares, né? Posso simplificar aqui o 24 por 2 e o 80 por 2. Então, 24 por 2 dá 12. 80 por 2 dá 40. São pares, dá para a gente continuar, tá? Então, na B, ó, na B vai ficar 20 metros sobre 4. Aqui, ó, 20 metros e 4 decímetros. Decímetro aqui, para transformar em metro, eu vou dividir. Então, aqui vai ficar decimal, vai ficar 0,4 metros. Que a vírgula está aqui, eu vou voltar uma casa, tá? Então, é mais fácil transformar metros para decímetro. Então, metro para decímetro eu multiplico por 10, né? Estou
indo para a direita, então eu multiplico por 10. Então 20 vezes 10, vou fazer aqui no cantinho, ó. 20 vezes 10, 10 os 2, 0, 1 vezes 2, 2, 200. Então, ó, 20 metros sobre 4 decímetros. Vou transformar metro para decímetro, então vai ficar 200 decímetros dividido por 4 decímetros. Aí está na mesma grandeza, tá? Então, ó, 200 dividido por 4 dá quanto? Cancela decímetro com decímetro. Então, 200 dividido por 4 dá quanto? Só fazer a divisão, né? AC, então tudo da mesma grandeza, metro e metro. Então, AC, 80 metros. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, vai ficar assim, ó. 80 metros dividido por 48 metros. Então, metros cancela com metros aqui, vai ficar 80 sobre 48. Dá para simplificar, né? O antecedente e o consequente por 2. E se não der uma fração irredutível, né? O que é fração irredutível? Não acho um número que dá para dividir, né? O antecedente e o consequente, o mesmo número, né? Igual aqui nesse exemplo, que eu dividi 24 por 2 e 80 por 2. Quando a gente chega num número que a gente não acha, não tem condições de dividir mais, a gente para, né? Na D, é a mesma grandeza, centímetro e centímetro. Né? O que a gente faz aqui? Como são duas casas depois da vírgula aqui também, então, o que a gente faz aqui? Ó? Vai ficar assim, ó. A gente pode colocar direto aqui, ó. 125 centímetros dividido por 75 centímetros. Cancela centímetro com centímetro, então 125 sobre 75. Termina em 5, o antecedente e o consequente, dá para simplificar aqui por 5, né? Aqui, ó. Então, aqui eu posso dividir por 5 e aqui também por 5. E se continuar 125 dividido por 5, vai dar 25, né? E 75 dividido por 5, vocês colocam aqui. Aí vocês observam se continua a divisão ainda, para chegar numa fração irredutível. Bem, na próxima aula eu volto explicando a semana 2. Espero que vocês resolvam as atividades com sucesso. Não deixem de se inscrever no canal. Quem ainda não foi inscrito, o professor Anderson agradece. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Do canal, que eu volto e gravo outro vídeo.